Sejam muito bem-vindos ao Fala Nordex, o podcast que conecta você com o futuro do negócio e da inovação. Aqui, a gente desmistifica e desromantiza startups, investimentos e tudo mais no meio do caminho. Hoje, vamos falar sobre a estrutura que mantém tudo relacionado a startups vivo e vibrante. Todo mundo fala nisso, mas normalmente sem grande profundidade. E hoje é a nossa chance de mergulhar mesmo no tema, que é o ecossistema de inovação. Nossa convidada é referência quando falamos de ecossistemas de inovação no Brasil. Ela é coordenadora de inovação do Senai Paraíba e articula atores de diferentes hélices, liderando programas como o Hub PB. Ela também escreveu um livro com apoio da Ambev, que mapeia cases de inovação por todo o país. Seja muito bem-vinda, Fabiana Medeiros. Muito obrigada, Felipe. Sempre é um prazer, né, estar aqui comentando de um tema tão gostoso e ao mesmo tempo tão profundo e tão necessário, né? Então, você vai ter a oportunidade de conhecer e ter acesso a conteúdo de qualidade aqui, viu? Seja bem-vindo. Fabi, para aquecer a nossa conversa, como foi para você o processo de escrever esse livro que você está segurando e por que você decidiu contar essas histórias de inovação de norte a sul do Brasil? E já aproveitando, antes de você começar, explica para a gente o que realmente significa um ecossistema de inovação. Felipe, é uma pergunta assim muito capciosa, eu digo, por conta que a gente procurou dentro dos demais players e atores do ecossistema, de norte a sul, trabalhar cases diferentes, cases de experiências, onde o que Fabiana vive a nível de ecossistema na Paraíba, com um território diferente do sul do país, um território diferente do sudeste do país. Então, foi um desafio enorme. Porém, a inovação, falar de inovação é uma coisa intangível, não é assim? Quando você empreende, quando você tem um empreendimento de balcão, você consegue visualizar ali algo mais palpável, uma compra e uma venda. E a ecossistema de inovação é conexão, é integração. Então, assim, um mundo, é um universo onde a gente procurou, dentro de todos os estados, pegar cases e expertises de atuação, né? O ecossistema de inovação hoje ele não vive sozinho, ele vive com a atuação dos players, o .com, o .edu, o .org, e a gente precisa da atuação desses atores para a gente fortalecer. Mas eu sustento na informação uma coisa minha mesmo, que nada é feito sem a conexão, nada é feito sem a integração. O sul do país, o sudeste do país, a gente tem grandes players, grandes indústrias. Se elas não se comunicarem, se elas não se juntarem a nível de integração e colaboração, eles não formam o ecossistema de inovação. Então, nesse livro, Inovação, que a gente chama de Ecossistema de Inovação, Histórias e Lições de Liderança ao redor de todo o país e todo o Brasil, ele veio para provocar isso, para pegar cases territoriais, juntar e pegar a experiência e mostrar para o Brasil, para o mundo, quem tiver acesso ao livro, saber a nossa forma de atuação. Então, é esse pensamento que eu vejo, é esse pensamento que eu defendo, é esse pensamento que eu estudo. A questão do ecossistema de inovação ser formatado a nível de conexões. E foi um grande desafio, amigo, realmente. É um tema que a gente... É um vício. Quer se viciar, se vicie no tema inovação. Então, é muito gostoso. Então, falar do que você gosta, do que você tem prazer, é muito gostoso. É uma gratidão. E eu sou muito grata à Ambev por ter me dado essa oportunidade de parceria, né? E, na verdade, foi um convite. Eu recebi um convite deles pela minha atuação a nível de estado e aceitei de prontidão. Como eu aceitei aqui estar aqui disseminando a informação, porque eu acho que informação boa tem que ser disseminada, porque senão não passa de dado, né? Tem uma diferença entre dado e informação. Então a informação, o dado vira informação quando a gente está aqui no podcast da Nordeste. E Fabi, a gente ouve essa paixão pelo tema na sua voz realmente. E conta pra gente, você fala que o ecossistema depende de conexão. Como é que foi para você, então, conectar essas lideranças de diferentes regiões do país para executar esse projeto? Então, a gente... É um trabalho, e acredito, é um trabalho tão prazeroso, e nós, como atores, como interlocutores do tema nos regionais, a gente sempre costuma falar que a gente fica procurando algo para deixarmos inquietos.
Então a gente fica fuçando é uma terminologia que a gente usa muito lá na Paraíba, é atrás de coisa para sarna para se coçar. Quebrei totalmente a formalidade aqui, viu? Não, mas não tem mesmo, fica tranquila. Sarna para se coçar é aquele que você fica pinicando na pele, né? Então eu sou assim. Eu fico nas redes procurando, LinkedIn, um acesso a informações de colegas e tal. Então a gente se conecta em grupos e aí juntou um grupo, né, todo regional, quem atua com inovação. Vamos criar um grupo. A gente também vem do Inovativa Brasil, que é uma liderança aí de falar de inovação, de acelerar startups. E a gente foi se conhecendo através das mentorias. A gente passa mentoria, faz mentoria, se reúne hoje, exatamente hoje, na gravação desse podcast. A gente está no Neon, o maior evento de inovação do Nordeste do país. Então, a gente se reúne e estava se reunindo muito frequentemente nesses movimentos. E aí partiu, poxa, vamos criar um grupo. E nessa conexão com o grupo, a Ambev descobriu esse grupo e nos contactou para formatar um grupo de agentes locais de inovação da Ambev. E aí a gente foi trabalhando. Mas você percebe que tudo isso partiu da conexão. Então, não foi Fabiana que juntou todo mundo, mas sim Fabiana se conectou ao universo da inovação, às redes sociais, porque eu digo que quem não é visto não é lembrado. Então, siga o Felipe, siga a Nordex, eu acho que também é uma fonte também para você se conectar. E nesse sentido a gente conseguiu formar um grupo bem bacana e o livro está aqui prontinho, é o nosso xodó. Ele não é vendável, são exemplares exclusivos para clientes Ambev, mas que com certeza os exemplares vão ser distribuídos e vão chegar de alguma forma digitalmente para o público. E, Fabi, você defende que os ecossistemas fortes, eles são resultados da colaboração entre diferentes atores, certo? Então você falou do .com, você falou do .gov, então você tem startups, você tem governo, você tem instituições de ensino superior e mais amplamente o empresariado, né, o setor privado. Então, na sua visão, que ações precisam ser tomadas para, bom, em primeiro lugar, criar esses ambientes? Isso. E, em segundo lugar, quando eles já existem, para manter esses ambientes vivos e ativos, garantindo que eles não sejam somente não sei nem se eu posso chamar de clube de networking, mas que eles ajudem a, de fato, ser ambientes de transformação. Como é que você faz isso? Isso é um grande desafio. E principalmente no nosso ecossistema local, né? Eu não sei se você diz o local da Paraíba. O local eu posso até estender para todos. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um painel onde os ecossistemas do Nordeste estavam presentes e eu percebi, diante da fala do pessoal, que é um problema comum a todos, que é o chamado de ecossistema, né? Ecossistema, quem nunca, né? E aí o nosso grande desafio é quebrar esses egos. A gente tem um processo no mundo dos negócios e você faz parte disso. A gente tem um processo do ganha-ganha, né? Assim, vamos fazer essa parceria? Vamos. Agora tem que ter um processo. Eu ganho e você ganha também. Essa é a lógica de mercado, né? E aqui, com o ecossistema inovação, a gente faz um trabalho voluntário. Porém, a gente precisa dar o retorno para a sociedade do que estamos fazendo. Dar um retorno no que tange as oportunidades, oferecer oportunidades. Então, o que é que a gente acredita e tem como missão, né, dentro do nosso modelo de negócio e atuação? A gente pega e provoca uma situação de desafio dentro do .com ou até mesmo dentro da indústria e traz isso para dentro do ecossistema. O comércio está precisando disso. A indústria está precisando disso. Como é que a gente pode ajudar? A gente tem aí um fato, digamos assim, desafiador, que é a questão das legislações diante da inovação. Então, assim, existem pontos que o empresariado não sabe. A lei do bem é um ponto que nem todo empresariado sabe que pode ser beneficiado com a lei do bem. Então, a provocação a gente chama esse ator, o .gov, para que mostre as oportunidades legislativas para esse empreendedor.
E a gente dá todo o cenário provocativo diante da abertura dessa informação chegar ao empresariado. Porque a gente sabe que uma vez o empresariado aderindo a essa lei do bem, vai ser beneficiado tanto o .gov, tanto o .com. Então é nesse sentido, a gente mostra que existem oportunidades para todos, agora essas oportunidades precisam ser conhecidas. E a gente mostra também que não adianta o .com ir sozinho, que ele pode até chegar, mas vai demorar. Então, o ecossistema ele vem para facilitar o caminho, para encurtar o caminho e para encurtar também a resposta do negócio que você está pensando em agir. Então, essa é a conexão forte e integrada. Existem vários ecossistemas que não se configuram como ecossistema, né? Estão naquela foto, beleza, estão. Mas quando você vai ver, eles estão trabalhando de forma bem pontual e bem isolada. Então, a gente tenta quebrar isso. Ontem eu percebi isso muito vivo, amigo, dentro das falas dos meus colegas, que existe esse grande desafio. Não está perto de terminar. Não está. Eu digo aos meninos, eu acho que a gente nem tem esse fim, mas é um desafio. Então, a cada negócio que a gente consegue... o empresário, através do ecossistema, procurou o ecossistema para saber informações da lei do bem. A gente conectou ele com a prefeitura municipal, com o governo estadual. Ali já foi um ganho para nós. Então, o que ele for beneficiado diante disso, a gente percebe que é uma estatística de evolução do ecossistema. Então, acho que é nesse sentido, é de você conectar e ter um processo realmente de ganha-ganha e ter essa visão de negócio, porque você pode ir sozinho e chegar, você chega. Agora, chega com um tempo mais curto através da conexão. E, Fabi, você falou muito do ganha-ganha. Uhum. E de como que o ganha-ganha é o que mantém... você talvez afaste o ecossistema do ecossistema, né? Sim. E como que você enxerga a capacidade dos ecossistemas de fazer o dinheiro circular dentro dele próprio? Porque o ecossistema... Você falou, tem muito trabalho voluntário, mas como que a gente remunera quem está participando dele para garantir que o ecossistema propriamente continue existindo? Também é um outro desafio. Existem alguns ecossistemas que ainda estão com a maturidade de não ter uma personalidade jurídica. A gente precisa ter uma personalidade jurídica. Inclusive, dentro da Paraíba, aí agora eu vou falar da minha zona de conforto, a gente tem 7 ecossistemas, né? 7 hubs, né? Uns com alguma maturidade X e outros com maturidade de principiante, né? Mas a gente ainda não tem um CNPJ ativo para movimentar recursos dentro do ecossistema. Então, a gente precisa formatar esse modelo de negócio, de atuação a nível financeiro, que a gente possa gerar renda para dentro do ecossistema. Então, um exemplo vivo que eu trago aqui é a Federação das Indústrias. Hoje, o Senai, ele tem alguns editais provocativos de recursos não reembolsáveis. A gente investe em startup, a gente investe em projetos de inovação. Inclusive, estamos aí com editais abertos através da plataforma. Não sei se eu posso deixar o link aqui. www.plataformainovaçãoparaindustria.com.br. Então, se você acessar a plataforma, ou até no Google, coloca Plataforma Inovação para a Indústria, temos lá recursos de R$300 mil, R$800 mil para investimento da startup. Isso na Paraíba ou Brasil inteiro? Brasil inteiro. E aí você consegue esse recurso para fomentar a sua solução em parceria com a indústria. Recursos que algumas categorias não precisam de contrapartida financeira da empresa e outros que precisam de contrapartida financeira dependendo do valor que você está solicitando fomento não reembolsável. E o que é que a gente faz? Quando eu recebo esse fomento, o Senai recebe esse fomento, ao invés de eu procurar isoladamente uma empresa X, aí eu busco o ecossistema. Então, essa é a minha função como ator do ecossistema inovação. Jogo o edital para o ecossistema e vou beneficiar as startups que estão movimentando o ecossistema. E com esses recursos de fomento, eu tenho a oportunidade de contratar bolsas, que é um recurso financeiro dentro da rubrica do edital, e eu fomento o ecossistema, fomento a galera que está trabalhando no ecossistema, que está fazendo essas conexões com bolsas de desenvolvimento tecnológico. Então, antes, Fabiana isoladamente lançava um edital de bolsista, ia na universidade, prospectava
desenvolvedores para atuar no projeto. Hoje não. Hoje eu consigo gerar renda dentro do ecossistema, trazendo o edital para o ecossistema. Então, assim, é uma forma que a gente viu, foi uma sacada mesmo, Paraíba, que a gente viu de movimentar recursos dentro do ecossistema. Outro ponto, existem alguns editais também que são atrativos para atores do ecossistema. A gente traz esses editais para o ecossistema e lança via Fundação de Apoio e Pesquisa. Cada estado tem sua Fundação de Apoio e Pesquisa. Então, quando a gente também fomenta dentro do ecossistema a parceria com a Fundação de Apoio para gerar riqueza e dinheiro e recurso dentro do ecossistema. A provocação é, busca o seu ecossistema local. Busca, nem que seja uma informação para que você veja as oportunidades que tem do ecossistema e você tente movimentar de alguma forma. Fácil não é. Não existe um proprietário, entendeu, Felipe? O proprietário é todo mundo. Quem hoje aí está nos escutando, que já tem formatado esse modelo de negócio, ótimo, beleza, já está com uma maturidade aí muito boa para atuação. Só que a gente sabe que não é um universo fácil porque não tem um CNPJ. Porque é de todos. É todos por um e um por todos. Não tem um CNPJ, não tem um dono. E eu sempre preconizo isso nas reuniões de ecossistema. Não existe dono. O dono somos todos nós. Então a gente, e voluntariamente, viu? Então, quando eu digo voluntariamente, é porque Fabiana voluntariamente leva o que eu tenho de produto e portfólio da federação para dentro do ecossistema, para movimentar o ecossistema. Mas eu poderia levar para a Nordex. Felipe, tem esse fomento, vamos trabalhar, mas eu levo para o ecossistema. Então, eu acredito muito nesse potencial de cada ator, de todas as suas formas de recursos. Eu já tenho fomento, o Ponto Gov já tem suas legislações, traga para a gente trabalhar e ver como é que a gente pode movimentar. É um desafio. Mas quem trabalha com inovação vive em constantes desafios. E Fabi, como que você enxerga a tensão entre colaboração e competição nesses ecossistemas? Porque as duas coisas coexistem, né? Demais, demais. Eu já iniciei minha fala com a questão do ecossistema, né? Existe demais, né? Mas a gente tenta, eu não digo mitigar seria muito forte, sanar com isso, mas a gente tenta mostrar a importância do valor de cada ator, mostrar a jornada que a gente tem, a trilha que a gente tem para caminhar, e a gente não vai ficar sem os egos e não vamos ficar sem a competição. É bom, né, para a gente ter dor de cabeça, tomar um remedinho vez ou outra, mas isso movimenta. E eu trago, agora eu vou falar como pessoa física, eu trago para mim esses desafios como uma inspiração para eu aprender. Eu sei que a gente não vai ter uma situação ideal ou até mesmo ficar na zona de conforto, até porque quem trabalha com inovação sabe que a zona de conforto não combina conosco. Você é da área de inovação, esse próprio produto seu aqui no podcast é você saindo da sua zona de conforto, não é isso? Então, assim, e a gente vive disso. Então, eu não quero a situação ideal, mas eu quero que as coisas funcionem. Se eu puder colaborar, ótimo. Então, é nesse sentido aí. Vou pegar um gancho do que você falou agora, que é uma questão de confiança, né? Então, você tem pessoas de perfis muito diferentes. Não só porque tem o .gov, o .edu, o .com, mas como que você, dentro de um ecossistema, especialmente para os que estão nascendo e os que não existem ainda, e talvez os nossos ouvintes se inspirem a criar o próprio, né? Isso. Na cidade, na região deles. Como que o ecossistema pode ajudar a construir confiança real entre esses atores com perfis tão diferentes? Quando a gente consegue fazer as coisas acontecerem. É o resultado. É o resultado. Por exemplo, quando eu trago um edital de fomento, como eu faço essa ponte com a Federação das Indústrias e o Senai, trago para o Ecossistema Inovação de Campina Grande, um exemplo, né? É o E.INOVCG, que é o nome do nosso ecossistema. E na Paraíba temos 7, o Farol Digital, o Caatinga Vale, o Brejo Tech. Então, dentro desse ecossistema, quando eu levo e consigo rodar um projeto lá, pessoal, funcionou. Quem aí tem expertise para escrever projeto? Fabiana, eu tenho. Aí a gente já junta a expertise dessa persona, escreve o projeto, Fabiana submete, distribui os recursos,
vai submeter para o CNPJ, vamos pegar a FAPESC, vamos pegar a Fundação Parque Tecnológico. Então, quando a gente formata esse produto e aprova o projeto, eu acredito que já é o resultado. Então, a gente leva esse resultado e a gente fomenta dentro do ecossistema algo concreto. Algo concreto. E fora as outras atuações que tem dentro do escopo do ecossistema, né? Os hackathons que a gente é demandada, a gente promove isso, você sabe como é difícil juntar essas pessoas para montar um dia de evento, um dia de hackathon. Então, a gente provoca também isso para aflorar soluções inovadoras para a gente levar para a comunidade com desafios reais. É um outro braço do ecossistema. Então, eu acredito isso que a solução real é o resultado. Quando eu levo o resultado, quando eu trago o resultado. Uma conexão fortalecida também é o resultado. Então, eu acredito que é quando você consegue tangibilizar aquele resultado. E eu gosto muito do que você fala, Fabi, porque aqui no podcast a gente fala muito de novas tecnologias também. IA é um tema que aparece, inteligência artificial é um tema que aparece episódio sim, episódio também. Mas no final das contas é muito sobre pessoas, né, Fabi? Muito, Felipe. Então tô feliz. Eu já estava feliz participando aqui com você, mas eu vi que você já percebeu. É persona. É pessoa. Não tem como. Não tem como. Às vezes o pessoal me aborda e diz, Fabi, como é que tu consegue dar conta de tanta coisa e ainda estudar e tal? Eu digo, é sobre pessoas. É sobre fazer sentido. Para mim faz todo sentido. Então, assim, quando a gente faz uma conexão com o ecossistema, eu sempre provoco isso. Quando eu levo um cliente, quando eu levo um parceiro, quando eu levo um ator para lá, eu sempre assumo essa ponta e dizer assim, faz sentido para você estar aqui? Olha, não tem nada remunerado não, viu? É na cara e a coragem, faz sentido. E quando você vê o brilho no olho, sabe? E ali a gente já... Enfim, é gratidão. Então é sobre pessoas, Felipe. É sobre pessoas. Nas artes a gente fala muito de arquétipos. E o arquétipo do fundador de startup, pelo menos no imaginário de muitas pessoas que não estão no nosso ecossistema, normalmente é do cientista maluco, né? Aquela pessoa num laboratório isolado, frio, escuro, desenvolvendo uma coisa que ninguém nunca pensou, mas no final do dia, normalmente quem vinga nesse mercado, quem dá certo como inovador, são pessoas que gostam de pessoas, né? São pessoas que gostam de pessoas. E eu não vejo diferente, não, sabe? Não vejo diferente. E, Fabi, vamos agora para o nosso primeiro quadro rápido, que é o Investe ou Corre. Então eu vou te apresentar algumas ideias de negócio e você diz se investe ou corre delas. E aí depois você não tinha me falado nisso, né? Então, acho que você pegou a sacada da inovação, ela vai comprar a ideia na hora. Na hora, com certeza. E depois a gente pode voltar e justificar se você quiser investir ou correr, por que você investiria ou corre. Mas aqui é jogo rápido, então eu te apresento e você diz... Olha, eu sou a menina... Eu digo, eu sou a menina da inovação menos tecnológica possível. O pessoal fala assim, e o game tá usando qual game e tal? Eu digo, não, eu não sou a menina dos games. Eu mostro os meios, mas eu não sou. Mas vamos lá, bate na mesa. Então, Fabi, plataforma para mapear em tempo real os atores ativos de ecossistemas locais. Investe ou corre? Na hora, invisto. Cooperativa de startups para compartilhar a estrutura e acessar recursos coletivamente. Na hora. Investe. Invisto. Hub itinerante de inovação para rodar municípios fora dos grandes centros. Invisto na hora. Aplicativo de reputação de hubs de inovação. Aceleradoras e incubadoras baseado em feedbacks reais de usuários, startups e investidores. Invisto na hora. Clube de assinatura de ferramentas para early stage. CRM, Analytics, Design com curadoria. Invisto na hora. Gente, que bom ser uma startup ouvindo aqui e ouvindo sua reação como investidora. Você quer comentar alguma dessas ideias? Olha só, Felipe, eu acho assim, eu não sei se você percebeu, a grande parte das ideias, ela fala de conexão. Ela fala de você montar uma solução digital, alguma coisa desse tipo, para integrar, para conectar. Então, minha posição não seria diferente. Se vem para agregar valor da comunicação e de agregar valor a nível de conexão, não tem como a gente não investir. Não tem como a gente não investir. Então, assim, se vem para facilitar e você tornar o que uma pessoa está vendo como dificuldade e tornar essa informação mais acessível e mais colaborativa, não tem como a gente não investir. Então, eu não sei se essas soluções elas já estavam dentro do script de seus investimentos, mas a gente investe na hora e a gente assim, preconiza isso, que seja
muito mais além do que o regional, mas sim algo que possa atender a toda uma comunidade. Eu faço menos das coisas que eu avalio. Eu já pensei em fazer isso, tá? De trazer coisas que eu avalio para os episódios, mas às vezes eu prefiro pensar em como que eu trago ideias, às vezes, para inspirar os nossos ouvintes, né? Putz, eu tô Sim. procurando uma coisa para resolver, e aí a gente sempre aproveita que a gente tem aqui no Fala Nordex grandes especialistas, e aí eu tento trazer alguns temas dentro da área de expertise dos nossos convidados, até para dizer, olha, essa ideia faz sentido. Então, para quem tá nos ouvindo, ouviu a Fabi grande investidora, talvez, explore essa ideia, veja se tem mercado. E outro ponto, Felipe, quando você fala de explorar a ideia, como hoje, né? Aí agora eu vou falar como Senai, Paraíba, como Federação das Indústrias. A gente está presente em todo o território nacional. Então, você que tem uma ideia inovadora, nesse perfil também que o Felipe abordou aqui, procura o nosso regional. Esse fomento que eu falei de investimento à startup, você que está olhando para mim, é para todo regional, para todo nacional. Então, todo o Senai regional, ele faz a execução desse recurso para a startup. Então, nos procura, hoje o acesso à informação está muito rápido, vê aí o endereço do nosso regional e você vai ter acesso realmente a suporte para desenvolvimento com recursos não reembolsáveis para essa solução. Fabi, a sua trajetória combina educação, desenvolvimento territorial, inovação aberta e muito trabalho de base. Isso. O que mais te move nesse trabalho de ecossistemas? Felipe, que pergunta difícil. Muito difícil, porque tudo não é a resposta, né? Mas o que move para mim é fazer sentido na minha vida. Isso tudo faz sentido na minha vida, sabe? Por exemplo, hoje, né? Estar aqui hoje foi um desafio. E por que um desafio? Eu tô pagando uma disciplina do doutorado e, assim, coincidiu. Hoje nós estamos aqui no Neon, pessoal, em Teresina, do Piauí. E é um dia muito extenso de atividades, né? Eu estou à frente de uma caravana junto com a Rota 230 da Inovação da Paraíba. A gente veio com toda a caravana. E ontem eu cheguei do evento, a gente chegou por volta das 11 horas, né? Eu tinha um entregável do meu doutorado. Eu fiquei até 3h30 da madrugada fazendo, né? E aí faz todo sentido para mim, sabe? Porque eu amo o que eu faço. Não faço nada por obrigação, sabe? Eu amo o que eu faço. Então eu acho que essa minha trajetória, se vier mais, eu aguento. Porque se vier mais nessa estrutura, nessa vibe, sempre dá certo. Felipe, é impressionante. Não vai dar certo. Dá certo, sempre dá. Vai pegar mais esse desafio, Fabi? Vou, porque sempre dá certo. Na agonia, mas sempre dá certo. A gente deixa algumas cicatrizes no meio do caminho, sabe? Algumas cicatrizes profundas, curáveis, outras não curáveis, mas sempre dá certo. E vira o corpo cheio de cicatrizes, é um troféu de batalha. Troféu, meu amigo, eu tô aqui com história pra contar, não é? Eu tô aqui com história pra contar. Se não tivesse essas cicatrizes, esses desafios, eu iria contar o quê, né? Então, assim, nunca mudei minha linha de pesquisa, sempre fui apaixonada por essa... eu sou da área de finanças e da área de gestão. E a administração, atualmente, ela está com uma nova roupagem de ver essa parte de gestão mais ligada a essa questão da inovação, de ecossistemas. Então, foi através dessa linha minha de educação que eu consegui atuar em cima de projetos, né? Eu sou uma fanática por editais, por fomento. Então, assim, isso me fez me inserir nesse universo. E aí eu acho que, assim, a capacidade digamos assim, o capital intelectual que eu invisto em mim, os recursos que eu invisto para o meu capital intelectual, e ser chamada, um exemplo, pela Ambev, que provocou isso, me encontrou, eu acho que é o resultado de todo um trabalho que eu construí. Então, se ser convidado por uma empresa referência que fala de inovação, a Ambev fala de inovação, para mim é resultado. E para mim é um entendimento que faz todo sentido para mim. Pode ser até uma questão muito repetitiva, mas tem que fazer sentido, pessoal. Tem que fazer sentido. Então, reflita no que está fazendo sentido para a sua vida ou não. Estar aqui faz sentido para mim, amigo. Muito.
Eu fico feliz. E é sempre inspirador, Fabi, ouvir assim, puxa, tudo que eu tô fazendo faz sentido e se encaixa e dá certo. Realmente é um, assim, aquece o Nem coração meu e da sempre nossa dá certo, audiência. não sei 100% dá certo, mas assim, hoje pela manhã, se deixar, Felipe, eu tenho quanto tempo temos, porque assim, né, a professora. Hoje pela manhã eu estava comentando sobre isso com alguns colegas no café. O café é um bom momento, viu? O café é um bom momento para a gente, né, ter uns insights. A gente, no meio das nossas reuniões regionais, a gente sempre fica, poxa, isso é um grande desafio. Poxa, o ponto com não está tendo adesão, o ponto org, é difícil entrar no ponto gov, né? Assim, é muito difícil. Então, a gente comentando desafios. Aí eu disse, pessoal, vamos analisar. Ontem a gente passou o dia no evento, no Neon. Um evento que a estatística mostra que foram 22 mil pessoas inscritas. Quem foi para o Neon, quem está aqui, percebeu que encaminhar por dentro do evento estava humanamente impossível, né? Muita gente. Todos pensando em inovação. Então, será que a gente, lá no interior da Paraíba, com esse grupo pequeno, será que a gente está errado? Será que a gente está no caminho errado? Quando a gente chega e se envolve num evento desse, Felipe, todo mundo, 22 mil pessoas ontem aqui em Teresina, pensando em inovação, pensando, falando de ecossistema, fazendo network. Então, assim, eu vejo por esse lado, eu digo assim, tá fazendo sentido não só para a gente, mas para todo mundo. Então, a gente precisa cada vez mais movimentar isso para que a galera, quem ainda tá com alguma resistência, saber, poxa, isso é... Pessoal, a gente já escutou assim, é desocupado. Às vezes tem reunião no sábado, a gente, vamos lá, trocar uma ideia e tal. Dá para fazer um meet agora entre a equipe? Vocês estão em casa? Não, vamos fazer. Tem tempo, vai fazer. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre acreditar num propósito. Então, ontem eu vi isso, eu volto para Paraíba mais fortalecida. Eu vi 22 mil pessoas pensando no mesmo propósito que nós estamos pensando. E assim, é uma comunidade. Então, uma comunidade forte chega a um lugar forte. Então, esse é o nosso propósito. Eu acredito muito, e aí a gente vê, para os nossos ouvintes que talvez já inspirados pela sua fala, talvez estejam se perguntando, mas será que é para mim, né? Eu acredito muito numa visão, e assim, eu não sei se você já pensava, Fabi, quando você começou lá em finanças e gestão, se você já se imaginava estar onde você está hoje. Acho que as pessoas têm uma visão de carreira muito linear, e é fácil você olhar para a trajetória de uma pessoa que teve sucesso, que tem sucesso, que deu certo, e ver uma linha reta, mas normalmente ela é muito tortuosa, né? Uhum. E aí a gente faz uma projeção de que eu preciso escolher alguma coisa que ao mesmo tempo, e isso dá muita ansiedade, ao mesmo tempo vai me remunerar, vai me deixar feliz, vai me dar propósito e vai me motivar para fazer isso, porque as carreiras estão ficando mais longas, né? 40 anos, 50 anos de carreira. E aí eu gosto muito de uma visão que é um pouquinho diferente, que é a gente gosta de ganhar. A gente gosta de dar certo. E a gente se apaixona quando as coisas vão dando certo. Então, a gente tem 22 mil pessoas inscritas aqui, participando do Neon aqui em Teresina, que talvez essa seja a faísca. Bom, para falar de programas de incentivos, talvez seja a centelha para eles. Puxa, será que eu consigo fazer isso aqui dar certo? Eu vou ganhar com isso aqui? E a gente se apaixona, né? Quando as coisas vão dando certo. E dentro desse seu escopo de fala, de narrativa, Felipe, a gente tem que fazer, agora sim, a questão do imediatismo, inovação, a gente não é aderente a essa narrativa. Então, deixa acontecer. Respeite o seu processo. Eu acho que a sacada para a ansiedade, né? A ansiedade em qualquer conjuntura, né? Vamos respeitar o processo? Eu tenho que passar por isso, mas vamos respeitar? Quando eu comecei a mentalizar isso na minha vida pessoal e profissional, diante dessa, digamos assim, dessa conjuntura linear, que não é tão linear assim, que não é tão tradicional assim, existe a espinha do peixe, né? Quando você arranca a espinha do peixe, mas a respeitar o processo. E amadureci isso recentemente. Há o quê? Há uns 2 anos atrás. A respeitar o processo, que eu tinha que passar por aqueles espinhos. Isso me fez crescer tanto,
E hoje eu respeito os processos. Então, quando você começa a mentalizar isso, Felipe, a deixar isso presente em você, as coisas começam a acontecer com mais, digamos assim, Naturalidade. não digo naturalidade, mas com uma aceitação maior. Porque o natural, é difícil você compreender quando você tá com um espinho e você diz, isso é natural. Não, não é natural. Eu tinha que passar por isso. O natural seria as coisas tudo o mundo Darem de certo. Bob, o mundo de Bob, né? É natural, né? O Papai Noel chegar de meia-noite e deixar o presentinho. Mas quando você começa a respeitar o seu processo, a dizer, eu tenho que passar por isso para crescer. Então tenta desfrutar, tenta coletar algo de bom naquele processo negativo, algo de bom, e potencializa quando você tem o processo positivo, aí fomenta dentro daquele processo. Então, assim, há 2 anos, acredite, há 2 anos atrás, a partir de 2 anos atrás para cá, eu consegui começar a respeitar os meus processos espinhosos e glamourosos. É uma visão interessante de ganha-ganha, no sentido de que ou a gente de fato ganha ou a gente aprende, né? Ou de fato ganha ou aprende. De alguma forma a gente tem que aprender. É nesse sentido aí que eu respeito. E, Fabi, o Nordex, e aí o Nordex Evento, inclusive está acontecendo aqui em parceria com o Neon, mas aconteceu pela primeira edição um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, lá em Campina Grande. E você foi uma parceira, assim, inestimável para tudo que deu certo lá, para tudo que a gente fez e aconteceu. E aí eu queria te perguntar, na sua avaliação, o que é, se é que mudou alguma coisa, o que é que mudou no ecossistema de Campina Grande desde o Nordex? A visão, a gente percebeu. A visão e a própria conexão de vir um evento, porque até então, confesso, a gente não conhecia, mas quando a gente viu e teve a oportunidade de conhecer os players que foi levado para o evento, o que você fomentou de capital intelectual ali é indescritível. Então, é aquela coisa assim, eu vi e disse assim, poxa, a galera tem coisa boa aí, a galera tá pensando. Então, acredita, a gente recebeu alguns contatos diante do que fizemos lá dentro do movimento, dentro do evento, para que a gente pudesse fortalecer mais os negócios desses empreendedores. Então, levar o nome, a marca Nordex, fomentou demais. Tanto as conexões que a gente teve, como também o capital intelectual de muita gente. Você sempre leva muita gente boa. Você diz assim, gente mais inteligente, você iniciou falando, é mais inteligente que você, mais assim, pessoas que acreditam no propósito. Eu não falo nem de inteligência, mas acreditam no propósito. E o Nordex, ele veio para deixar as coisas diferentes. E deixaram. Algumas conexões foram feitas e a gente recebeu um feedback muito positivo de vocês estarem lá. E já pergunto, vão voltar quando? Portas mais do que abertas. Que legal. Muito bom. Vamos planejar, Vamos 2026 está aí. 2026 está aí, verdade. E o Nordex é um evento itinerante, né? Então a gente vai onde a gente estiver com portas abertas, onde a gente tiver de novo grandes parceiras. Estejam todos bem-vindos. Obrigado. Fabi, vamos para mais uma rodada rápida. Dessa vez, o quadro se chama Segue ou Bloqueia. Então imagina que é uma rede social, a gente segue ou bloqueia tendências. Então eu vou te apresentar algumas tendências e você me responde rapidamente se segue ou se bloqueia. Certo. Não estava no script de novo, viu? Não estava no script. Pegando de surpresa, né? Tá preparada? Demais. Então vamos lá. Desafios públicos de inovação baseados em problemas reais de governos locais, com prêmios em contratação, não em visibilidade. Sigo. Foco quase exclusivo de programas de inovação em startups em fase de ideação, com pouca estrutura para tração e escala. Esse pouca estrutura... O Hub Paraíba, que é o nosso programa de pré-seleção e incubação de startup, ele é para ideação. Eu retiraria esse nome pouca, mas a gente trabalha, eu sigo tanto ideação, como provoco também a questão do desenvolvimento e atração. Investimentos públicos condicionados a resultados mensuráveis de impacto socioeconômico no território. Já segui. Formação de consórcios regionais de inovação para dar escala e atratividade a territórios fora dos grandes centros. Já segui. Competição entre programas públicos de inovação pelo mesmo público-alvo.
competição de programas públicos de inovação pelo mesmo público-alvo. Sigo. Participação de grandes empresas como âncoras em hubs de inovação. Perfeito, sigo. Já estou seguindo. Quer comentar alguma das suas respostas? Eu quero comentar essa questão do território, né? Você falou aí muito na questão do território, eu acho que é provocar desafios reais, concordo plenamente, eu acho que a formação dos ecossistemas de inovação, provocando desafios reais, faz todo sentido para que a gente fomente o PIB, fomente e gere renda para dentro do território. Então, isso está na pauta de qualquer ecossistema. E se não tiver, tem que fazer um redesenho aí. Se não trabalharmos com desafios reais, se não dermos oportunidade de desafios reais, Felipe, eu acho que a gente está saindo um pouco do propósito de um ecossistema fortalecido. Porque existe na literatura algo que fala ou é uma ideação ou é uma inovação. Então, só gera inovação quando vai para o mercado, senão passa pelo professor Pardal. Gerou uma ideação, está ali. O professor Pardal vive maravilhosamente dentro de uma sala cheia de ideações, cheio de invenções, e que não sai daquela sala. Então, mas é um prazer dele estar ali. Então, no sentido do desafio real, eu acho que isso tem que ser provocativo em todo e qualquer ecossistema. Fazer acontecer dentro de desafios reais. E eu vi que grande parte aí das provocações de seguir ou bloquear está em fortalecer iniciativas que trabalhem com desafios reais. Alguma dessas tendências você já testou ou gostaria de implementar? Sim, alguma a gente já testa nos editais de fomento que a gente lidera dentro do nosso escopo de atuação lá na Paraíba, a gente trabalha com desafios reais. Então o fomento ele vem para isso. A gente dá prioridade ao que a gente tem de potencial dentro do nosso eixo territorial. Seja numa APL de têxtil, hoje a gente tem um Instituto Senai Tecnologia e Inovação com a APL voltada para o têxtil, então a gente procura fomentar hoje desafios reais desse APL têxtil. E para aí nossa a gente audiência, o que é o APL? O APL é um arranjo produtivo local, né? Onde cada região você tem digamos assim, um nicho que você pode, uma vocação, um nicho. E aqui ontem eu conheci uma indicação geográfica da Cajuína ontem aqui, eu não conhecia. Então isso pode ser, quem está em Teresina, isso pode ser considerado uma vocação dentro do território. Então qual é a vocação territorial sua, né? Então é bom analisar essa vocação territorial para poder fomentar dentro dos desafios reais que tem ali. Nem sempre toda região tem desafios reais iguais, né? Nem sempre não. Eu acho que isso aí não é muito único. Então a gente tem grandes desafios que isso vai depender de cada cultura, de cada regionalização. Perfeito. E para fechar, Fabi, a gente sempre pede aos nossos convidados uma recomendação cultural. Você já trouxe seu livro, mas você também pode recomendar filme, série, blog, outros podcasts. Já teve recomendação de comida aqui nos nossos episódios também, mas alguma coisa que te inspira e que você acha que pessoas do ecossistema, se não conhecem, deveriam conhecer. Pessoal, eu acho assim que dentro desse contexto, né, cultural, eu sempre vou na linha do que trabalha com trabalha com pessoas. Eu não tenho em mente agora nenhuma literatura ou mesmo alguma indicação cultural, mas eu acho que, fazendo um merchan aqui nas redes sociais, eu acho que você tem que ter visibilidade, independente das redes sociais que você atua, mas que você busque aquela que fomente e venha de agregar valor para a sua conexão ali, né? Existem várias formas de usar as redes sociais. Então, assim, tenta fomentar, tenta você, como dica, reavaliar a sua página, reavaliar as informações que você está prestando para a sociedade, digamos assim, tendo visibilidade. Então, eu acho que é estar no momento certo com as pessoas certas, seguir as pessoas certas e fazer isso um valor agregador dentro do escopo de atuação que você quer. Então, vou dar 2 dicas. Siga Fabiana Medeiros, @Fabiana Medeiros com Y, é o meu Instagram, e o meu LinkedIn é o Fabiana Hilo. Então, se for para dar uma dica cultural, tecnologia, inovação, empreendedorismo, o Nordex também
é uma grande dica, onde você consegue se conectar com grandes players. E o meu LinkedIn é Fabiana Hillway, Fabiana, H-I-L-U-E-Y. Pode ir lá, fazer a busca, pode me conectar, que eu vou ter o prazer enorme de trocar ideias com vocês. Vai estar também na descrição do nosso episódio, todas as suas redes sociais. Que legal, pronto. E, Fabi, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, sua visão, seu livro, seu coração com a gente aqui no Fala Nordex. Então foi uma aula, um bate-papo realmente muito, muito gostoso, muito franco, sobre ecossistema, sobre colaboração e sobre desenvolvimento com um propósito. Você já deixou os seus handles de rede social aqui, e eu queria te perguntar, você tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Tenho sim. A mensagem final que eu trago é que tem que fazer sentido para você. Tudo que você atua. Então, reavalia tudo que você está construindo e fortaleça o que faz sentido. Porque você até falou a questão do coração aí. É por amor e sempre vai ser. Não dá para ser só, digamos assim, mecânico, mas sabe aquela questão assim, quando o frio da barriga, Felipe, parar de acontecer, tem algo errado. Tem que ter o friozinho na barriga, tem que ter aquele para te movimentar. Então, eu sempre digo isso, assim, se um dia eu chegar num palco, seja com 1, 2, ou dezenas ou milhares de pessoas, quando o frio na barriga não der mais, aí eu tenho que reavaliar. Reavaliar os meus conceitos e reavaliar, porque é bom, né? O friozinho na barriga. Né? Vicia. Né? Vicia. Aqui eu tava, eu digo, meu Deus, como vai ser? Como vai ser esse momento com o Felipe? Porque Felipe é um referente. Minha gente, eu tô na frente de Felipe, da Nordex. É uma referência. Eu digo, como vai ser? Eu tava super ansiosa, né? Como uma rotina muito... Eu tô passando, né, esses dias aqui em Teresina, muito intensa, não deu tempo nem pra suar a mão, mas eu tava no carro, quando vinha, eu digo, meu Deus, como vai ser isso? Tô curiosa pra saber como vai ser esse diálogo, né? Mas é isso. Friozinho na barriga sempre, viu? Sempre. Porque senão tem algo que tem que ser reavaliado. Fabi, espero que tenha sido uma boa experiência conosco aqui no podcast, no Fala Nordex. E muito obrigado por ter topado estar aqui conosco. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece do seu ecossistema de inovação e se não tiver, bom, talvez isso te inspire a começar o seu próprio. Não se esqueça de seguir o Fala Nordex na sua plataforma de podcasts favorita para não perder este ou nenhum outro episódio. Obrigado e até a próxima.